Hoje convidamos para estar connosco na Praça da Alegria o Dr. Humberto Barbosa. Humberto, boa tarde. Mais do que falarmos em dietas, do que falarmos em modelação corporal, o que devíamos ter como motivo principal da nossa conversa é o bem-estar. Absolutamente. A verdadeira beleza não se corrige com um bisturi. Em primeiro lugar, a verdadeira beleza tem que vir de dentro de nós e tem que refletir um completo estado de bem-estar físico, mental e emocional. Não serve de nada nós sermos belos se primeiro não formos saudáveis. E essa deve ser sempre a forma como nós devemos escolher a nossa vida. Primeiro temos que ser saudáveis e depois, se pudermos ser belos também, ótimo. Com alguns sacrifícios, ou a palavra sacrifício aqui não se aplica? Não, a palavra sacrifício não se aplica se nós conhecermos muito bem o nosso corpo. A eficácia de um qualquer programa depende diretamente do grau de personalização que nós pusermos nesse programa e do grau de conhecimento que tivermos sobre o corpo, sobre o organismo de uma determinada pessoa. O método que eu utilizo na Clínica do Tempo, tudo se inicia com um check-up ortomolecular. A partir de 3 gotas de sangue e de umas medições, nós conseguimos saber quais são as vitaminas e os minerais que estão em falta no organismo, se existem metais pesados, radicais livres, que é o nível de oxidação das nossas células, e ainda testamos 135 alimentos diferentes. 3 gotas de sangue, então, com nós 3 tínhamos gotas de sangue. os problemas Exatamente. do Serviço Nacional de Saúde todos resolvidos. Se optássemos um bocadinho por aqui, fazíamos muito mais prevenção do que correção. Porque, conhecendo estes dados, é possível, a melhor maneira de tratar uma doença é evitar que ela apareça em primeiro lugar. Portanto, temos que, obviamente, fazer prevenção. Estes check-ups servem para prevenir. Ora, e não deveríamos fazer esse check-up no nosso Sistema Nacional de Saúde e conseguir decifrar até que ponto está o nosso organismo e avaliar? Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Se pensarmos que o nosso sistema, que a nossa segurança social está, digamos, não está financeiramente, digamos, muito bem, depende se realmente os nossos governos têm interesse em que as pessoas vivam mais anos ou não. Se tiverem interesse que as pessoas vivam mais anos, e se houver dinheiro para pagar as reformas, obviamente este tipo de check-ups são interessantes. Mas se não interessar que as pessoas vivam muitos anos, porque não há dinheiro para pagar as reformas, obviamente então não interessa fazer prevenção. Humberto, estamos a falar de 3 gotas de sangue, mas é uma mini-análise, é uma análise mais criteriosa. Estas 3 gotas de sangue é para este check-up específico do check-up ortomolecular, mas existem outros check-ups, por exemplo, nós fazemos também o check-up nutrigenético e ortomolecular. O que é isso? A partir de uma colheita de sangue, e aí já não são 3 gotas, é um bocadinho mais, podemos saber as predisposições genéticas. Muito bem. Que nós temos para desenvolver determinadas patologias, inclusive até 8 tipos de cancro, analisando as alterações nos polimorfismos genéticos. Ou seja, no momento do nascimento, nós podemos saber que uma determinada pessoa tem 70, 80, 90% de predisposição para ter uma determinada patologia. Porquê? Porque existe uma base de dados que é partilhada pela comunidade científica internacional de cerca de 3,3 bilhões de dados, ou seja, 3,3 bilhões de pessoas contribuíram com os seus dados para esta base. Sim. E nós sabemos que uma determinada pessoa que tenha uma determinada alteração naquele polimorfismo genético, no mundo inteiro, nesses 3,3 bilhões de pessoas, 79% das mulheres que têm aquela alteração desenvolveram um cancro da mama. Obviamente, se nós fazemos um teste destes a uma nossa filha que tem 15 anos e que tem uma predisposição de 79%, não quer dizer que tenha a sua pena de morte assinada. Vamos, obviamente, a ter cuidado para que essa nossa filha não fume, não tome a pílula ao mesmo tempo, são fatores que aumentam o risco de câncer da mama, faça exercício físico regularmente, tenha cuidado com a alimentação, faça a primeira mamografia não aos 40 anos, mas aos 25 anos, e se houver estes cuidados, os 79%, esta nossa filha vai pertencer não aos 79%, mas sim aos 21% que, tendo aquela alteração, não desenvolveu o cancro da mama. Pergunto-lhe, essa base de dados é uma base de dados universal, mas para chegarmos até ela e termos esses pontos de comparação, temos de despender muito dinheiro?
Não, obviamente que não, porque um exame deste tipo faz-se, não é preciso fazer. Este exame da predisposição genética só se faz uma vez, não é um exame que tem que ser repetido ao fim de 3 meses, ao fim de 6 meses, faz uma única vez, porque a nossa predisposição genética Também é a já mesma está. desde o Há momento muito do quem olhe nascimento. para estas clínicas e que julgue. Eu nem sequer me atrevo a lá ir porque são não caríssimas. E eu Não, vou conseguir nada mais fazer. errado. Sabe que na Clínica do Tempo os nossos clientes estão segmentados, como estão estratificadas as classes sociais em Portugal. O cliente que predomina é o cliente de classe média e só depois é que vem o cliente de uma classe, portanto, mais elevada. Portanto, é uma falsa ideia porque não serve de nada nós termos soluções do ponto de vista clínico inovadoras se também não tivermos soluções inovadoras para facilitar o acesso a estes programas e estes tratamentos. E isso, obviamente, tem que Também ser uma está. preocupação de quem está a dirigir uma clínica. E isso também está previsto na sua clínica, absolutamente. claro. Qual é a estratégia para se andar a lavar pratos em Londres e de repente se criar um império como aquele que criou, primeiro com as clínicas Persona e agora... O de repente foram 25 anos, portanto. O de repente foram 25 anos entre esse espaço. Esses 25 anos, como imagina, de estar em Londres a fazer este trabalho que não é de modo nenhum depreciativo, mas que é um trabalho que não é tão remunerado como aquele que faz hoje em dia. É preciso um trajeto. Eu acabei é um os meus trajeto de estudos- sorte, não deve ser só, com certeza. Obviamente, a sorte é fundamental existir, mas aquilo que eu sempre aprendi ao longo do tempo é que quanto mais trabalhava, mais sorte tinha, portanto. E penso que isso é um pouco o que acontece com a maior parte das pessoas. Eu fui realmente para a Inglaterra quando tinha 17 anos, não sou oriundo de famílias de classe Abastadas. elevada, e interessava-me fazer um doutoramento em Ciências da Nutrição. Inglaterra era o país de referência nessa altura e ainda continua a ser na área da nutrição. O problema é que não havia realmente essas condições financeiras e os meus pais disseram que podiam-me facilitar no sentido de me pagar a viagem para lá, mas depois eu teria, perdão a palavra, teria que me desenrascar. Claro. E fiz aquilo que todos os estudantes fazem quando vão para um país estrangeiro e precisam realmente de sobreviver. Eu tinha aulas das 8 da manhã até às 2 da tarde e depois às 3 da tarde entrava, portanto Antes de fiz os Vânia mais Fernandes e diversos Cristiano Ronaldo já existia e fiz os mais diversos trabalhos. E, obviamente, a vantagem que nós temos quando estamos muitas horas seguidas a trabalhar, a fazer um trabalho desse tipo, é que para o tempo passar mais depressa temos que pensar. E aí Ora bem. programamos a nossa vida, sonhamos, imaginamos como é que queremos que a vida nos aconteça e, obviamente, quando sonhamos, temos um risco muito grande. É que o sonho se aconteça, que o sonho se realize. Portanto, e esse é o risco que nós temos quando sonhamos. Portanto, façam o favor de sonhar que os sonhos se realizem. Ora bem. Tem que se trabalhar. O que é certo é que... Mas tem que se trabalhar. Sublinho, tem que sem se trabalhar. sem trabalho, nada feito, não é? E fecha-se agora um ciclo de 25 anos e abre-se outro com esta Clínica do Tempo. Exatamente. Eu sou um homem de paixões e preciso de estar apaixonado no meu trabalho e tenho que acordar todos os dias com a mesma alegria e a mesma intensidade e a mesma paixão como quando comecei a trabalhar há 25 anos atrás. E a vida é feita de ciclos. Ao fazer 25 anos, eu precisava de um projeto novo que me fizesse ter essa paixão e esse projeto nasceu, chama-se Clínica do Tempo, é um projeto mais ligado à área da saúde, do anti-aging, até porque quando se completam 25 anos de carreira temos que estar mais preocupados em atrasar o nosso relógio biológico, essa deve ser a nossa preocupação, Dos outros. para ver se conseguimos vir a celebrar os 50 anos de carreira. E esta Clínica do Tempo, como o próprio nome indica, tudo gira à volta do tempo. Nós queremos ter mais tempo para nós, queremos ter mais qualidade no nosso tempo, queremos ter mais tempo de vida e a Clínica do Tempo pode nos proporcionar todas essas questões, também com soluções